Olá, tudo bom com vocês? Vamos lá. Bem, Senhor Pai amado, que a palavra que eu venha falar hoje, Senhor, não saia de minha boca, mas sim da Tua revelação, Senhor. Pois foi ao que eu cheguei aqui porque o Senhor me incomodou para que eu viesse falar. E eis-me aqui, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Bem, o que é a palavra de hoje? Jacó, Jacó, enganador e usurpador, será? Bem, gente, eu não sei vocês, mas ao ler a Bíblia, eu me deparei que eu não achei em nenhum momento Jacó enganador e usurpador. Não achei. Mesmo escutando pastores, grandes pastor falando, pessoas de Deus falando, isso não entrou ao meu coração, ele como enganador e usurpador. E eu fiquei incomodada com isso. E eu fui ler mais uma vez. E não me foi revelado assim, eu lendo, não, em nenhum momento eu vejo ele como usurpador e enganador. Eu não sei como é que a interpretação das pessoas, por que eles estão vendo isso. E eu fui me perguntar por quê? Porque eu não consigo ver ele como enganador e usurpador. E eu fui ler mais outra vez, né? Bem, vamos lá. Rebeca foi enviada por Deus para Isaac. Ela saiu da casa de Labão. Labão não era seu pai, era seu tio. E Rebeca foi dada a Isaac como esposa. Rebeca, assim como Sara, foi estéril. E de repente Isaac teve uma revelação de Deus que realmente ia acontecer em Gênesis 25, né? E 19, que Isaac foi abençoado. E quando chega a Gênesis 25, 22, Rebeca sabia que carregava 2 filhos varões. Como assim ela sabia que carregava 2 filhos varões na barriga? Se naquele tempo não tinha raio-x, não tinha ultrassom, não tinha nenhuma máquina do futuro assim que revelasse que era 2 e muito menos que era um homem ou mulher. Como é que ela já sabia? Aí a gente chega em Paulo, Romanos, capítulo 9, versículo 10 ao 12. Lá Paulo fala que Rebeca teve uma revelação de Deus, porque ela estava agoniada, a barriga dela estava tendo uma guerra e ela estava incomodada com aquilo. O que é isso? Por que meu bebê está fazendo tanto rebuliço na minha barriga? E ela se incomodava tanto que perguntou a Deus. Lembre-se que Rebeca também era quase que uma profeta. Também ela tinha revelações do Senhor. Assim como Isaac, ela também tinha revelações do Senhor. Rebeca era abençoada, amada, generosa, hospitaleira. Pronto. E Deus revelou a ela. Rebeca aí tem dois varõezinhos, tem 2 bebezinhos. E um vai sobressair um outro. O mais novo será servido pelo mais velho. O mais velho vai servi-lo.
Mas Rebeca não falou isso a Isaac. Isaac não teve essa revelação. Voltando a Gênesis, os meninos nascem cada um com sua característica, cada um com seu jeito de ser, né? E a gente vai lendo e vê que Jacó tinha um temperamento pacífico, gostava da vida sossegada, ele gostava de pastorear, ele era tranquilo, gostava de ler e tinha uma personalidade equilibrada, ele era atento, obediente aos mandamentos do Senhor e aos seus pais. Em nenhum momento eu vi ele sendo o quê? Usurpador e enganador. Até agora. Vamos lá. E Esaú era altivo, impetuoso e amava caçar, agitado, e ele era esportista. Eles foram crescendo dessa forma. Chegou aí chega uma data, um dado momento, em Gênesis 25, versículo 27, Esaú perde sua primogenitura por um prato de lentilha. Vamos lá, como é essa história? Esaú chega morrendo de fome, não porque ele não conseguiu caçar, não tinha caça, não tinha feito nada, chega cansado. E Jacó estava preparando um prato de lentilha. Esaú chega na sua astúcia e diz: me dá aí um pouquinho do teu prato, me dá aí. E Jacó chega: não, vá, me dê, eu faço qualquer coisa. Te dou qualquer coisa por esse prato. E Jacó viu que ele falou isso e disse: tá bom, então me dê sua primogenitura. E Esaú olhou para ele: tá bom, fica, de que me serve? Ops! Jacó enganou Esaú, ou Esaú disse: de que me serve? Eu vendo por qualquer coisa, e vendeu a primogenitura dele por qualquer coisa. Jacó não enganou. Esaú usou de sua artimanha para pegar o prato de lentilha de Jacó e conseguiu. Por que Esaú não chegou para Isaac e disse: pai, eu dei minha primogenitura para Jacó? Por quê? Se ele tinha perdido, por quem ia receber, quem devia receber, Jacó a bênção, mas ele não chegou em nenhum momento para dizer isso. Ele se calou. E Jacó, observando que o seu irmão havia se calado, não falou nada, ele também ficou na dele e não fez nada. Mas sua mãe, sábia, notou o que havia acontecido, viu o que tinha acontecido com esse prato de lentilha, viu que a primogenitura realmente era de Jacó e sabia do que Deus tinha falado para ela. Chegou e disse: Jacó, vem aqui, teu pai vai abençoar teu irmão, isso não é justo, não é cabível. Faça o seguinte: você vai vestir essa roupa aqui, eu vou preparar o prato e você vai levar o prato para o seu pai. E Jacó, temeroso, disse: mãe, ele vai me amaldiçoar. Não, filho, se ele for lhe amaldiçoar, que a maldição recaia sobre mim. A mãe dele sabia o que estava fazendo. E Jacó creu naquela palavra, creu que realmente estava fazendo justiça, obedeceu a sua mãe e foi lá e recebeu a bênção. Esaú chegou, foi lá, disse: pai, ó, aqui não sei o que, mas já tinha perdido a bênção. E aí? Jacó roubou, usurpou a bênção? Não. Esaú mentiu para o seu pai, não falou sobre isso, do prato de lentilha, e ainda recebeu a bênção que não era mais dele. Mas Deus não permitiu.
Deus não permitiu que isso acontecesse. E Jacó teve que sair de lá fugido para não morrer. Jacó passou por poucas e boas. Passou por muitas situações. Foi enganado por seu tio Labão. Se casou com uma mulher que ele não desejava, para depois sim casar com a que ele desejava em troca disso. E o seu tio não queria deixar ele sair porque ele era um homem abençoado por Deus e trazia muita riqueza para ele. E aí, em que momento Jacó está sendo enganador e usurpador? Até agora ele que está sendo enganado e usurpado. E até ameaçado de morte. Mas Deus manda ele voltar. E ele volta. Volta por obediência a Deus. Fugido do seu tio Labão. Seu tio Labão vai atrás dele. Depois ele vê que não tem mais jeito e deixa o sobrinho ir. Ia fazer o quê? Matar o sobrinho? Bem, e assim continua a história. Bem, em nenhum momento, essa foi a interpretação que eu tive. E eu fui perguntar por que eles estão tendo isso, por quê? E eu descobri que é justamente por conta do Gênesis, na hora de Gênesis 27 e 36, em que Esaú está tão chateado que o quê? Que diz que em razão seu nome foi chamado de Jacó. Por quê? Por quê? O que significa Jacó? Bora lá. Jacó ou Jacob ou Jacob, na tradução, eu não sei falar Jacó em hebraico, mas em hebraico significa aquele que segura pelo caminhar, ou persistir, perseverar, tem vários significados. Persistir, perseverar, agarrar com força, obedecer, seguir em frente, continuar, conter, ficar, suplicar, enganar. Bem, tem vários significados e um só que é terrível, que é enganar. Por conta desse nome enganar, ele foi tido pelo seu irmão como enganador e usurpador. Mas tem uma vasta extensão de maravilhas. E Deus não mudou o nome de Jacó em nenhum momento. Vamos lá? Por quê? Porque você lê já em Isaías e diz, Deus diz, eu sou o Pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus não diz, eu sou o Pai, o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Deus não diz isso. Ouve, ó Israel, ouve, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ouve. Abraão é tido como pai de multidões, é o pai da fé. Isaque é a promessa, é o filho da promessa. É aquele que ri, é o nascimento, é o milagre concebido. E Jacó é o quê? É usurpador e enganador? Jacó não, ele recebeu esse nome porque ele segurou no calcanhar do seu irmão. É aquele que agarra com força. É o persistente, é o perseverante, é o obediente, é o que vai em frente, é o que continua perseverando, é o submisso, o que suplica. Ele foi o submisso e obediente a Deus em todos os momentos. Ele não se exaltou, ele não se revoltou pelo que estava acontecendo com ele. Por sinal, ele teve uma luta com Deus porque ele não sabia se ia, estava com medo de ir lá ver o seu irmão. Mas depois de ter tido uma batalha com um homem e depois descobriu que esse homem era Deus, ele
Deus o chamou de quê? De guerreiro. Você agora é guerreiro, é filho meu. Então Deus passou o quê? A dizer a ele que ele o quê? É o guerreiro de Deus. Então Jacó, você é Jacó Israel. Ele não mudou o nome de Jacó para Israel. Ele acrescentou mais um nome. E você vê isso na Bíblia hebraica. Por isso que a gente tem que dar uma pesquisada. Assim como as parábolas, Jesus explicou as parábolas. As parábolas é simplesmente a Bíblia. Eu já falei isso num vídeo anterior, que as parábolas é como a Bíblia. Só será revelado para aquele que procurar. Para aquele que não procurar, não é revelado. E se no seu coração você vê que algo não bate, vá atrás, busque. Então, vamos lá. Meu Deus é o pai de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o Deus daquele que é o pai da fé. Ele é o Deus daquele que é o pai, é o nascido do milagre. E ele é o Deus daquele que é submisso e obediente a ele. Esse é Jacó. Esse é Isaque, esse é Abraão. Ok, gente? Então, que essa palavra venha entrar nos vossos corações, assim como entrou no meu. E eu fiquei feliz por ter encontrado a razão, porque isso me incomodava. E hoje estou feliz por não me incomodar mais. Por Deus ter me revelado que Jacó é submissão e obediência. É o símbolo de submissão e obediência à sua palavra. Fico feliz por estar passando essa palavra hoje a vocês. Que essa lição de vida a gente tome pra gente, que a gente não pode estar simplesmente julgando a pessoa pelo nome ou porque ela fez uma coisa que nos incomodou e a gente amaldiçoar ela em ponto de que sair espalhando isso e as pessoas que não conhecem aquela pessoa, que pode ser tão maravilhosa, não tem a permissão de se conhecê-la, né? Assim como Jacó foi amaldiçoado para depois ser mudado o seu nome. Deus não mudou o nome de Jacó para Israel. Deus acrescentou, porque esse homem é persistente, é perseverante, ele agarrou, ele esperou o operar de Deus na sua vida e ele passou a ser guerreiro por conta disso. E assim somos nós hoje, na palavra do Senhor, com a graça de Yeshua, por sua morte na cruz. Então, meus irmãos, vamos orar agora. Pai amado e misericordioso Deus, que a palavra de hoje, Senhor, tenha chegado aos vossos corações, assim como chegou o meu. Meu Deus, eu não estou aqui para falar a minha verdade, Senhor, mas sim para revelar, Senhor, o teu conhecimento que chegou a mim, Senhor. Oh, meu Deus, que se essa palavra não for verdadeira, Senhor, então que ela não entre, que ela não propague, Senhor, mais para ninguém. Mas se for, Senhor, se for que ela chegue a todos os teus cristãos, teus verdadeiros cristãos, teus verdadeiros filhos, teus verdadeiros servos, Senhor. Porque esse homem, Senhor, ele é o símbolo, Senhor, de tua obediência, desde o início, desde o ventre da barriga de Rebeca. Em nome de Yeshua, amém e amém. Bem, que a paz do Senhor esteja convosco e que a gente continue tendo mais revelação do Senhor de forma clara e branda. Bem, tchau, gente. Bom dia.